Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente vai mostrar para você um projeto que a gente já tinha em mente há um tempo, que é um react, entre aspas, das convocações das seleções. Para esse episódio em questão, hoje temos a seleção da Croácia, que já divulgou a lista dos convocados para essa data FIFA de março. Sempre legal, né? A gente acompanha a seleção da Croácia. Para mim é uma seleção que eu gosto de ver bastante na Copa do Mundo, uma seleção interessante. E ela vai enfrentar o Brasil nesses amistosos pré-Copa do Mundo, então acho legal a gente saber quem são os jogadores que estão lesionados, quem que vai jogar, para a gente ter ideia em mente do que a gente vai ver nesse jogo. A gente já deixou separadinho ali, posição por posição, a gente vai passando ali nome por nome, até para comentar o que se passa na cabeça do Dalit, que é o técnico da Croácia, quais nomes ele já tem em pauta ali como garantidos, nomes em disputa, é, jogadores que, como o próprio Rick disse, jogadores lesionados que não estão presentes nessa lista de março, mas que podem aparecer na Copa do Mundo. Então vamos lá. Na lista divulgada pela Croácia, os três goleiros foram esses, tá? Livakovic, Pandur e Kotarski. Porém, já teve um primeiro corte com essa. Coincidentemente, essa semana a gente fez um vídeo de lesionados. Já temos o primeiro lesionado da Croácia, que é o Kotarski, que foi divulgado na lista inicial. Ele não vai ser. Ele foi cortado para entrar o Letica, goleiro do Lausanne, da Suíça. De fato, a Croácia já tem os três goleiros bem estabelecidos para a Copa do Mundo. O Livakovic é o titular absoluto, com Kotarski e Ivuzic, que nem convocado foi também por lesão. Mas esses são os três goleiros principais e já direcionados por parte do Dalit, o técnico Dalit, para a Copa do Mundo. Bom, vamos para as laterais, que talvez seja uma posição até um pouco confusa de ter uma compreensão. Durante 3/4, né, 75% do ciclo como um todo, a Croácia consolidou dois laterais direitos, dois esquerdos, que eram os da direita Juranovic e Stanisic, os da esquerda Gvardiol e Sousa. Porém, o técnico da Croácia fez algumas declarações e disse que jogadores que não tiverem tendo minutagem vão perder oportunidades na seleção. Não importa se é titular ou reserva, pode ser reserva, mas tem que ter minutagem. E Juranovic, Sousa, nessa temporada não tem minutagem, não estão jogando nos seus clubes, são reservas, então isso fizeram com que tiveram perda de vaga. Então, para conseguir suprir, para conseguir encontrar um novo nome, foram feitos vários testes nas últimas convocações, tá? Nessa data em questão, você tem a perda do Gvardiol, que está lesionado. Ele volta de lesão próximo à Copa do Mundo. A tendência é que ele seja convocado, mesmo que ele não esteja 100% apto. Mas com a ausência do Gvardiol, ele manteve apenas três jogadores. O Stanisic, que de origem ele é lateral direito, mas ele faz as quatro posições da linha defensiva, tanto a lateral direita, lateral esquerda e as duas posições da zaga. Então ele é o único jogador apto aqui, de certa forma, para jogar na lateral esquerda. Enquanto o lateral direito, o Jakic, que é um volante, ele está improvisado e nos últimos jogos ele jogou de lateral direito. E o Smotic recebe mais uma oportunidade. É a segunda ou terceira convocação do Smotic à frente da Croácia, esse lateral que vem tendo uma boa performance pelo como da Itália nessa temporada. É, o Gvardiol, né, que tá com a fratura na tíbia, né? O regresso esperado dele é dia 1º de maio, então é bem próximo à Copa do Mundo mesmo, né? É ali um mês, né, antes da Copa do Mundo. E é uma perda grande, né, assim, para esses amistosos também não ter ele, né? A questão do Stanisic é legal, né, que ele pode fazer as duas laterais, jogador ambidestro, né, de bastante qualidade, vem jogando bem no Bayern de Munique. Então é bom você ter um cara que vai poder fazer essas duas. E a questão que você comentou das minutagens também, acho justo também o técnico privilegiar a minutagem, né? Até porque não é bom você colocar um jogador para jogar jogos de alto nível que não tem a minutagem, que não vai estar tendo confrontos, né? Então não fica muito legal ter um jogador desse no elenco, né? Então acho bacana essa questão de priorizar a minutagem. Para Gosto. reforçar a minha fala, eu tenho uma informação aqui do Sousa e do Uranovic, de 17 datas FIFA possíveis de serem convocados, o Juranovic foi convocado em 11 e o Sousa em 13. Então, para vocês verem como realmente eles foram um nome bastante consolidado até essa reta final, onde eles perderam oportunidade, enquanto o Smotic é, de fato, a terceira convocação dele. Mas vamos para zaga, tá? Aqui na zaga tem o Sutalo, Erlich, Vuskovic, Pongracic
e Kaletakar. Todos esses, a princípio, estão definidos para a Copa do Mundo. São zagueiros de confiança do técnico, dificilmente não são convocados, ainda mais com um crescimento muito absurdo do Vuskovic, que foi o último a ser introduzido nesse bolo de zagueiros, tá? O Vuskovic faz uma ótima temporada pelo Hamburgo na Bundesliga, sendo um dos melhores zagueiros do campeonato, com apenas 18 anos, então é um potencial enorme que a Croácia tem em mãos, e os outros zagueiros um pouco mais experientes, um pouco mais consolidados, claro, não tem nenhum de um altíssimo nível que performa entre os melhores do mundo, mas são zagueiros já de confiança do técnico croata. Volantes, a dupla titular é bem consolidada, é Petar Susic da Inter de Milão e o Modric do Milan, ambos jogam ali como dupla de volantes. Maier e Moro são os outros dois jogadores convocados. O Maier que é mais um camisa 5, o Maier que é um meia, mas também pode jogar de 8. O Jakic, como eu falei originalmente, é volante, é um camisa 5, também joga de lateral direito, mas em algumas circunstâncias pode vir jogar no meio campo também. Então esses nomes já estão consolidados e garantidos para a Copa do Mundo. Todos são homens de confiança do Zlatko, Dalit, e acho difícil perderem vaga. Tá? E no meio campista, já para emendar o meio como um todo, volantes e meios mais ofensivos, Kramaric é o titular, que vem jogando como um segundo atacante ali, vamos falar dessa maneira. Baturini e Vlasic são outros dois nomes de confiança, né, que tem crescido bastante nessa reta final de temporada. Baturina pelo Como, Vlasic pelo Torino, estão tendo bons desempenhos. E o Susic, que na última data FIFA ele não foi convocado por opção técnica, ele retorna para a convocação dando indícios de que ele pode ainda fazer parte desse bolo de meio-campistas. Claro, tem uma ausência bastante significativa que é o Kovacic aí no meio-campo. Ele voltando de lesão, partindo desse pressuposto de hierarquia, acredito que o Sutic, da jogador da Real Sociedade, seria o retirado, né, para possível convocação do Kovacic. Aí você pode até ter o Maier que faz o meia e o segundo volante, e o Kovacic seria o reserva do Modric nessa ideia do Dalit para o meio campo. Acho legal na trinca dos volantes, né? Mais atrás com o Modric, com o Maier e com o Moro, é que os três jogam na Itália, né? E os três estão jogando muito bem na Bolonha, na Inter de Milão e no Milan, né? Então acho bacana esses três jogadores. O Modric dispensa comentários, né? Fazendo uma temporada muito bem pelo Milan, né? Nos seus 40 anos, né? Envelhecendo igual vinho, né? Cada vez melhor. E na frente ali tem o Kramaric, que é um jogador que eu gosto bastante, acompanhava ele na época do Leicester também, acho ele bom. Tá no Hoffenheim agora, né? Então, um jogador também mais velho, mais experiente também. Bom, os pontas temos Fruk, Perisic, Pasalic e Marco Pasalic, tá? Todos esses já estão garantidos, são jogadores de confiança, estão garantidos para a Copa do Mundo, né? Eu digo. E reforça essa garantia ainda mais em mais uma convocação eles serem chamados, tá? Marco Pasalic que joga até na MLS, é o único ali realmente até aqui dos garantidos que joga fora do centro europeu, tá? Mas não todos, é isso aí mesmo, não tem muito para onde fugir a Croácia nesse sentido, não tem tantos extremos de altíssima qualidade, tem o Perisic, que entra mais numa questão de nostalgia, é um jogador experiente, né, vencedor. O Pasalic, que é um meia de origem, mas joga um pouco mais aberto, então ele consegue fazer essa improvisação. Outros jogadores também conseguem jogar abertos em necessidade, como o Kramaric, o Vlasic, podem cair um pouco mais aqui pelo corredor. Maier também é um jogador polivalente que encaixa nesse sentido. O Fruk joga nas duas pontas, então você consegue... o Marco Pasalic também, então você consegue mesclar bastante esse posicionamento dos extremos da Croácia. O Perisic, aquela questão da nostalgia, né? Um jogador histórico aí da Croácia, que também vem atuando bastante, né, no PSV, né? Vem fazendo bastante participação de gols e também fazendo bastante assistências, né? Então é legal ter ele na seleção, né? Pra dar experiência também no ataque. Já no ataque, o titular absoluto é o Budimir. Tá? O Budimir teve nesse ciclo 11 convocações e todas elas que ele não foi por lesão. Né? Então, é um cara que é o titular, é o 9 titular da seleção da Croácia. Muitas vezes ele até pode revezar a posição com o Kramaric, né, em caso de desgaste, até pela idade que ele tem. Se eu não me engano, o Budimir ele já tem, deixa eu verificar aqui, 34 anos, então já não é mais nenhum garoto nesse sentido. Tá? E os outros dois nomes, tanto o Matanovic quanto o Musa,
retornaram nessa reta final de ciclo, mais precisamente na data FIFA passada. O Matanovic, em algum momento, ele foi o reserva do Budimir, mas ele tinha perdido vaga para o Ivanovic, hoje do Benfica. E o Ivanovic tinha embalado uma sequência de convocações. Até quando saiu essa lista, me surpreendeu a ausência do Ivanovic, né, que vinha tendo essa minutagem, vinha recebendo oportunidades. Porém, o fato dele não ter tão bons números no Benfica a temporada, acredito que fez com que ele tivesse perdido vaga para o Matanovic a princípio, mas ainda acho que existe uma disputa. E o Musa, que foi também um convocado, visto que na data FIFA passada tiveram vários lesionados do setor ofensivo da Croácia, o Musa foi um dos selecionáveis para repor essas vagas por lesão. E o Musa fez um gol, então, querendo ou não, acho que isso acabou fazendo com que ele garantisse essa vaga nessa data FIFA por meritocracia. Pô, o cara veio, jogou, fez o gol, então vou dar mais uma oportunidade para ele. Mas eu acho que são vagas ainda em aberto. Como eu falei, tem o Ivanovic do Benfica que, que pode retomar uma convocação. Tem o Petkovic, quem lembra do Petkovic, o cara que fez o gol no Brasil, ele já não é convocado há um tempo, mas ele está na lista de stand-by da Croácia como um possível substituto, então essa é uma posição totalmente em aberto. E outras coisas que podem acontecer, uma outra possibilidade é você levar apenas dois centroavantes, tirar um terceiro, como a Croácia já fez outras vezes, e levar outro jogador no meio campo, outro jogador um pouco mais aberto, como por exemplo o Orsic, que foi convocado para a última data FIFA. Então você tem outras variedades que você pode trabalhar com essas duas vagas no ataque. E o Musa é outro que também, como você comentou, tem que joga fora também do grande centro europeu, né? Ele tá no Dallas, né? É verdade, joga também na MLS. E tá fazendo, Isso. assim, nessa temporada, acho que foram 3 jogos, 2 gols, assim, tá fazendo bastante gol já nesse começo de temporada. Bom, mas é isso. Acho que já deu para ter um direcionamento do que o Dalit pensa para o time da Croácia num todo. Os nomes que já estão garantidos, dois nomes de peso que estão fora dessa data FIFA, que é o Gvardiol e o Kovacic, que se essas lesões, essas ausências permanecerem até a Copa, são perdas bastante significativas, mas a princípio eles retomam a tempo e a Croácia vai se fortalecer ainda mais, né? Daí vocês podem até perguntar, né, para a entrada do Gvardiol, como todo esse setor defensivo está garantido, quem que pode ser o sacrificado? Até a possibilidade do próprio Musa sair. Né? Você leva apenas dois atacantes, Matanovic e Budimir, por exemplo, sai o Musa, ao invés de repor com ponta ou com meia, você pode repor com o Gvardiol, né, a possibilidade, né, para usufruir dos 26 nomes. Mas, no geral, é um bom time, claro que é o fim de uma geração, isso acaba, de certa forma, tendo os jogadores já não mais no seu auge, como o Modric, por exemplo, jogador como o Brozovic, que se aposentou da seleção, então já não é mais tão respaldado nesse sentido. Perisic também já está em final de carreira, então, querendo ou não, é o The Last Dance de uma geração que chegou em patamares que ninguém imaginava que a Croácia chegaria. Para possibilidades dessa Copa do Mundo, eu vejo a Croácia uns degraus abaixo em relação às Copas anteriores, até por conta disso, mas ainda assim é uma seleção boa, tem bons nomes, tem bons jovens com potencial, como já foi dito, o Gvardiol, Stanisic, Vuskovic, tem esses jogadores que conseguem entregar um bom desempenho para pelo menos brigar, dar trabalho ali na Copa do Mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um tipo de vídeo que a gente vai entregar muito nas próximas semanas, porque a partir de segunda-feira as seleções num todo vão já lançar suas listas, né? Principalmente o Brasil já na segunda-feira, dia 16, já solta a lista de convocados. Depois França, Espanha, e assim a gente vai fazer o react de todas essas principais seleções, trazer para vocês ficarem a par de como cada seleção vai chegar para essa data FIFA e principalmente para a Copa do Mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. É isso, pessoal. Tamo junto.